Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Glória a Deus, mais um dia chegou. Estamos aqui na presença do Senhor para mergulhar nos rios do Espírito Santo. Aleluia. Vamos entrando na dimensão do sobrenatural. O conhecimento da verdade, da palavra do Senhor nos tira do raso e nos leva a dimensionar, a avançar no reino. Glória a Deus. Eu declaro rios do Espírito, rios de água viva sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma live, hoje encerrando o mês de maio. Glória a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E vamos avançando nesse propósito há 151 dias que nós estamos aqui, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é vão. Aleluia. Haverão frutos, haverão colheitas. Toda essa entrega trará colheitas em nome do Senhor Jesus. Então vamos plantar certinho, né? Para nós colhermos também de forma digna de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor amado, porque em todas as coisas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos fortalecido, nos capacitado. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Senhor, eu quero entregar a Ti, pedindo ao Espírito Santo que tome a direção, que se manifeste de forma sobrenatural. Vem sobre nós com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a romper, nos ajuda a avançar, nos ajuda a estarmos firmes no Teu propósito, Senhor. Eu quero entregar cada casa nas Tuas mãos, Senhor, cada mulher, cada família, cada casamento, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que nós romperemos dia após dia, Senhor, com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, Senhor. Nós avançaremos, iremos romper, Senhor. Teremos, Pai amado, nossa vida restaurada, Pai, em nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, Pai, para entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas. Vem sobre nós com o peso da Tua presença, manifestando a Tua glória de maneira sobrenatural. Traz as mulheres que precisam ouvir esta mensagem, Senhor, e que a Tua unção recaia sobre nós. Libera os Teus anjos, Deus, em nome de Jesus, para proteger a nossa casa, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos negócios, tudo aquilo que leva o nosso nome. Eu declaro, em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos mergulhar na unção do Espírito de Deus, no rio da unção. Aleluia. Aonde esses rios nos levarem, nós iremos. Nós chegamos a uma dimensão em que nós não queremos mais estar no controle de nada. Nós queremos ser direcionadas, dimensionadas pelo Senhor. Aleluia. Aquilo que se fez deserto em você vai florescer. Esse é o tempo de florescer. A terra seca se tornará em manancial. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesse dia. Se apropria dessa verdade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia 31 de maio, é o dia da nossa Masterclass. Logo mais às 14 horas, nós estaremos aqui também ministrando essa Masterclass poderosa. Que o Senhor esteja já trazendo ao seu coração a expectativa que você precisa nele. Você precisa gerar expectativa no Senhor. Gere uma demanda de fé. Gere essa expectativa no Senhor de que Ele vai fazer nesses dias que nós passaremos juntas. Nessa campanha que nós estamos levantando pelo seu casamento, pela sua família. Gere expectativa em Deus de que você viverá o sobrenatural. Você vai romper no espiritual. Aquilo que estava travado no mundo físico vai se abrir as portas. Em nome de Jesus. Portas de emprego serão abertas. Restauração completa haverá em sua vida espiritual. Você que não está conseguindo clamar, orar ao Senhor, ler a palavra, que está se sentindo travada espiritualmente, você vai ser restaurada, desbloqueada, destravada pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo e declaro esse rompimento na sua vida, em nome de Jesus. E ainda que você não possa estar ainda nessa Masterclass, essa palavra também é para você. De acordo com o nível da sua busca, você vai viver o seu nível de rompimento. Depende da sua fé.
depende de você, mas a palavra liberada para você é cura. A cura que logo vem e que não pode ser impedida por ninguém. Glória a Deus. Graça e paz, minha amada Sidneia, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, Érica, mulher herdeira do céu, minha amada Flávia, Helena, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe Joseni, shalom, shalom. Você que está vendo a gravação dessa live também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinta-se amada e abraçada pelo Espírito Santo de Deus. E já compartilha essa live, já chama aí mais mulheres para romper junto conosco em nome do Senhor Jesus. Receba a unção e a porção dobrada do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre de serva ferida, a ministra curada. Aleluia. Tudo que você viveu aqui, nesses 31 dias de lives, nesse mês de maio, foi em busca da sua cura. E eu sei que o Senhor trouxe níveis de cura aqui para cada uma de nós. E essa unção, ela ainda está repousando sobre nós e ela vai reverberar nos 4 cantos da terra através da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque a sua cura, a sua transformação vai impactar outras pessoas e conduzirá outras pessoas a Cristo. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, minhas amadas. O nosso versículo-chave está lá no capítulo 61, versículos do 1 ao 3. Glória a Deus, seja bem-vinda, minha amada Fátima Lemes, Deus te abençoe. Estamos em mais um momento profético do nosso detox espiritual. Glória a Jesus. O Senhor nos traz aqui hoje para tratar conosco de algo profundo, que é essa transição de uma mulher ferida para uma ministra curada. Ministra significa ministração, ministradora. Você vai ministrar, você já ministra. A sua vida precisa ser uma ministração. Ainda que a sua boca não se abra para falar nada, a sua vida, ela precisa ministrar sobre a vida de outros. E essa ministração precisa ser uma ministração de cura, né? Deus, ele quer tirar-nos dos lugares de dor e nos levantar como resposta às nações. Glória a Deus, louvado e exaltado seja para todo sempre o nome desse Deus. Isaías capítulo 61, versículos do 1 ao 3. Então essa é a palavra de reflexão aqui para nós. Eu quero ler aqui diretamente na Bíblia para vocês, para que nós venhamos internalizar na sua completude. Isaías 61, versículo 3, se você tiver aí com sua Bíblia também, se você quiser abrir para acompanhar comigo, é bênção do céu. Esses versículos aqui são, para mim, versículos chaves, bases aqui, porque fala de unção, de cura, de libertação, de chamado, de restauração. E o Senhor tem para nós uma palavra. Olha só como diz, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha só, tem unção. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Glória a Deus. E essa palavra aqui é uma palavra muito profunda. Quando você vai dando continuidade aqui à leitura, aos demais versículos, não tem como você não ser ministrada aqui sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. É muito lindo a forma como Deus, ele fala através desse capítulo. Em nome de Jesus Cristo. Amadas, é preciso nós entendermos algo. Que por mais que nossas histórias de dores, né, nossas situações, os traumas vividos, as experiências desafiadoras, delicadas, cada um tem sua história, cada um tem sua marca, cada um tem sua dor, mas até na dor, Deus, ele faz virar propósito. Depende do seu posicionamento, depende da sua visão, mas Deus, a intenção de Deus é te curar.
lógico, mas ele não vai desperdiçar uma ferida. Aquilo que te machucou, ele quer te usar como instrumento de cura para outras mulheres. E há uma dificuldade, muitas vezes, de nós entendermos isso, especialmente quando nós estamos vivendo o momento da dor. Enquanto você está vivendo a dor, isso te faz ficar desconfortável. É a mesma coisa quando você está prestes a parir. Naquela hora você não quer saber de mais nada, você está sentindo dor e acabou. Ninguém está querendo saber de fantasiar nada. Está sentindo dor e quer se ver livre logo daquela dor. Não consegue raciocinar. Passou aquele momento ali, pronto. Esqueceu a dor, mesmo tendo marcas da dor. Porque o corpo fica debilitado, né? Debilitado. Vai eu falando tudo contrário. O corpo fica debilitado. Então tem marcas. Muitas vezes é um ponto que leva, dependendo, né, da situação do parto. Mas depois que você passa por aquele processo ali, que você vê sua recompensa, na maioria das vezes, né, quando a mulher, ela desejou, ela entende o que é a maternidade, ela foi preparada nisso. Então é algo assim, simplesmente indescritível. Nós não conseguimos colocar em palavras que explique de fato o sentimento de realização que é você pegar em suas mãos um fruto, depois de você passar por todos aqueles meses de mudanças no corpo, mudança na mente, tanta coisa, e depois você vê o resultado. Então é exatamente o que acontece. O fruto, que é o filho, te traz uma restauração na alma, uma satisfação daquele momento que você passou doloroso. É como se tivesse, não existisse mais, pelo menos por alguns momentos, né? Depois vem, às vezes, em consequências de parto, de resguardo e tudo mais, mas você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer aqui para você. Então esse capítulo aqui de Isaías 61 é uma promessa de restauração total. Não é aqui apenas sobre cura emocional, é sobre ativação de propósito, é sobre ativação de chamado, de ministério. E Jesus, ele veio para transformar essa dor em unção, ele veio para transformar cinzas em coroa, ele veio transformar choro em alegria, espírito angustiado em vestes de louvor. E você vai ver que mais lá na frente, no Novo Testamento, um dia que Jesus está aí na sinagoga, de repente Jesus vai lá e abre lá as escrituras, e o que foi que caiu? Isaías 61. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então o próprio Espírito de Deus já estava ali manifestado através de Jesus, né, encarnado, e aqueles que creram foram curados. Inclusive nas sinagogas, o Senhor Jesus, ele fez muitas curas, inclusive contradizendo a tradição, a religiosidade dos fariseus, né, quanto ao guardar o sábado. Mas Jesus, a unção de Jesus, ela não fica limitada a somente até a sexta-feira. Não, de forma nenhuma. A unção de Cristo Jesus, ela transborda. Então o Espírito do Senhor, em sua misericórdia, ele faz gerar em nós essa misericórdia, essa compaixão. Jesus disse que é para nós sermos assim, compassivos. A compaixão que Jesus teve por muitas pessoas doentes, que estavam ali há tanto tempo, foi algo poderoso. Uma passagem muito poderosa de compaixão que Jesus teve foi para com aquele homem lá no tanque de Betesda. 38 anos que aquele homem estava lá sendo enganado, literalmente enganado, há 38 anos esperando o mover daquelas águas, por aquele anjo ali que muitas vezes a gente pensa até ser um anjo do Senhor, mas quando a gente vai estudar mesmo na íntegra a palavra, nós vemos que a palavra de Deus não menciona como um anjo do Senhor. Um anjo maligno, um anjo, porque olha, seres espirituais, eles fazem sinais. O inimigo, por exemplo, nas regiões das trevas, né, nas religiões para engano, ele vai dizer que cura, e cura mesmo, faz algum. Por quê? Porque eles conhecem, eles entendem, vivem princípios espirituais, só que para os fins deles. Então, existe cura? Existe, só que não é uma cura completa. Aqui é onde está, porque cura por engano, cura uma parte, cura uma área, só que vai cobrar com muito maior peso em outra. E Jesus não, Jesus disse, eu vim para trazer vida, e não é qualquer vida, é uma vida abundante, é uma vida plena, é cura completa. Quando o Senhor te cura, Ele te cura por completo, Ele deixa uma paz que excede todo entendimento na sua alma. E aquele homem estava lá, 38 anos, na beira daquele tanque, esperando o mover das águas. Então, como assim que haveria essa
esse tempo todo de espera, e o homem ali não conseguia sequer se movimentar. Como que ele ia ser curado se ele não conseguia sequer se mover? Então é a forma como o inimigo mantém pessoas escravizadas em histórias, em situações há tantos e tantos anos, e o inimigo está ali manipulando, fazendo a pessoa acreditar, achando que uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. Enquanto não chegar o milagre, enquanto não chegar o manifestar dos sinais, das maravilhas do Senhor na vida daquela pessoa, não haverá cura. Então Jesus, ele disse: ide, façam como eu fiz. Então nós precisamos ser curadas, para nós identificarmos essas pessoas que estão no engano, onde o inimigo está dizendo: ó, vem aqui, você vai ser curado, pague isso, faça aquilo outro, o tempo todo a pessoa escravizada naquela história. E Jesus vem e diz: levanta, anda, toma a tua cama, vai embora, você é curado e pronto. Então a gente tem que analisar assim, muitas esferas de cura no contexto bíblico, para que a gente venha trazer para a nossa história, né? Mas infelizmente hoje a gente não consegue aprofundar muito aqui nessa live, até porque hoje o meu tempo está bem apertadinho e eu quero fazer essa live o mais rápido possível. Mas olha só, eu trago aqui esse conceito para você procurar estudar, porque se você quer ser curado, ontem mesmo eu falei sobre pessoas que dizem que querem ser curadas, mas na verdade não querem ser curado coisíssima nenhuma. Não quer renunciar, não quer sair da dependência emocional, e muitas vezes fica ali só para querer atrair atenção, chamar atenção. Então temos que olhar aonde que estão as feridas da nossa alma, que é para nós atacarmos lá na raiz, para que essas feridas sejam curadas, para que nós não entremos em ciclos e ciclos, não fiquemos dentro da igreja o tempo todo só ora por mim, 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 e não tem posicionamento. Então muitas mulheres servem ao Senhor, né? Ditamente ao Senhor, servem nos seus ministérios, nos seus lares, nos seus negócios, estão fazendo a obra, pregando a palavra, fazendo acontecendo, mas emocionalmente estão quebradas, estão com sua alma completamente destruídas, sabe? Quebradas, cheias de rachaduras na sua alma, que são feridas não tratadas. Essas feridas não tratadas, elas vão inclusive virar muralhas no casamento, no ministério, nos negócios. São empecilhos, são fortalezas que são erguidas de destruição. Então, quando a mulher ela é uma serva, que ela está ferida, mas ela serve com a sua ótica da sua ferida, ela não buscou a sua cura, ela pode até servir, só que ela não frutifica. E nós já falamos aqui sobre a diferença de você dar resultado e você frutificar. A palavra de Deus fala muito bem claro sobre isso, sobre frutificar. O fruto que você dá precisa ser o fruto. Esse fruto vai permanecer, se for um fruto realmente vai permanecer, e esse fruto vai glorificar o nome do Senhor, e esse fruto vai gerar arrependimento na vida de outras pessoas. As pessoas vão olhar, olha, aquele fruto ali, ó, aquele fruto ali é perpétuo, aquele fruto ali é um fruto digno de eu me arrepender e eu seguir aquele modelo também para que eu possa frutificar. O resultado não, você dá um resultado temporário, você tem um resultado aí, quando pensar que não, você volta para estaca zero. Não foi fruto, é resultado. Resultado é bom? É, mas esse resultado precisa ser de frutos. Frutos que permanecem, frutos que geram arrependimento. Então vamos esquecer esse negócio de resultado e gerar fruto. Agora, para gerar um fruto, o que é que você tem que fazer? Você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que regar, passa tempo. Às vezes o resultado é mais rápido, mas o fruto ele é mais demorado, só que ele vai ser perpétuo, ele vai ser eterno e tem mais. Ele vai atrair mais pessoas a Cristo Jesus. Então, uma serva, uma mulher que está atraindo, porque servo vem de quê? De servir, de fazer, de trabalho, de construir na força do seu próprio braço. Então, ela, se essa serva, porque nós temos que servir ao Senhor, mas nós temos que servir ao Senhor com alegria. Então uma pessoa ferida não pode servir com alegria. Então ela pode até servir, fazer muito. Ela pode ter todos os carros na igreja. Ela pode ir em tudo quanto é lugar, pregando o evangelho, fazendo isso acontecendo. Mas se a alma dela não está curada, não vai gerar fruto. Não vai de forma nenhuma. Primeiro, porque ela vai pregar o evangelho, alguém vai olhar para a vida dela e vai dizer, desse jeito destruída, para ser crente igual a fulano, Deus me livre, não quero não. Eu fico aqui onde eu estou porque eu estou melhor. Minha vida é melhor.
Eu tô meio, porque o ímpio tá na escuridão, mas lá no fundo ele tem um certo tipo de razão quando pessoas que não têm frutos vão querer convertê-los. Então é por isso que o Senhor Jesus fala para nós: olhai para mim, aprendei comigo, aprendei de mim, é eu falando com você. Então seja compassiva, seja mansa, seja humilde de coração e avance no seu processo de transformação. Renuncie o que precisa ser renunciado, pague o preço que precisar, mas queira ser curada, queira ser liberta, não apenas por você, mas por outras pessoas também, em nome de Jesus. Então é uma serva, é uma mulher que se esgota tentando agradar a todas, mas lá no fundo ela se sente invisível. Quanto mais ela se sente invisível, mais ela quer fazer. Por quê? Porque há um grito na alma dela: eu preciso ser vista. Então ela acha que ela vai ser vista pelo seu fazer. Olha só como foi que Maria chamou a atenção de Jesus. Marta chama a atenção de Jesus assim, fazendo um monte de coisa. E aí depois ela quer se vitimizar, olha para Maria e diz: mas Maria tá lá e eu aqui me acabando. E aí ela fala: Jesus, por favor, fala com Maria para vir me ajudar. Aí Jesus disse: Marta, você tá ocupada com muita coisa. Você tá querendo se ocupar com coisas que não fazem sentido, coisas que nesta hora vão dar resultados. Vai ter pratinho lavado, vai ter comidinha feita, vai ter isso, mas não vai permanecer, vai ser apenas um resultado. E Maria não, Maria tá aqui, ó, aparentemente não tá vendo nada, nenhum movimento dela, mas o fruto que está sendo, a semente que está sendo plantada dentro dela vai gerar fruto. Aleluia. Então, vamos nos posicionar em nome de Jesus, porque eu creio que Deus ele está nos levantando nesse tempo para frutificar. Esse é o tempo de nós plantarmos, sim. Nós passamos aqui desde o início do ano vivendo no calendário bíblico as estações, né? Passamos pelo inverno, aquele tempo de ficar no secreto. Agora nós estamos na primavera, florescendo. Você vai frutificar, você está plantando aqui para isso. Então você vai ver frutos mais adiante. Não tenha pressa. Não tenha pressa para você plantar a semente e querer logo que essa semente gere essa árvore e que frutifique. Calma. Todas as coisas têm o seu tempo determinado pelo Senhor. Muitos querem viver o ministério como obrigação, não como missão. Quando você entende a missão de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é uma missão que não é pesada. Quando é o Espírito Santo que está te direcionando, não tem problema. Você inclusive faz como Paulo: eu me dou para ser escravo de Cristo Jesus por prazer de pregar o evangelho. Você tem prazer em fazer para o Senhor, mesmo você servindo pessoas, porque servir as pessoas para ser íntegro, você precisa fazer para as pessoas como se você estivesse fazendo ao Senhor. E se o Senhor sentasse na sua frente e dissesse agora: olha, como é que você tem servido no seu casamento? Eu posso dizer que você está me servindo? Eu posso me colocar no lugar do seu esposo e me sentir bem com o seu serviço? Ou será que eu vou ter que ter uma conversa com você para dizer: ó, você está fazendo errado? Então vamos chamar o Senhor para essa conversa? É delicado, né? São uns desafios assim, mas enfim, eu creio que Deus ele está levantando um novo exército de mulheres sábias e posicionadas, e você faz parte disso. Ministras curadas em nome de Jesus, libertas, posicionadas com um propósito. Essa é a minha missão, levantar esse exército. E se você chegou até aqui, você já faz parte desse exército em nome do Senhor Jesus. Então, primeiro, para se formar um exército, precisa de mais um. Então nós temos aqui já algumas mulheres posicionadas, e eu glorifico a Deus por tudo isso que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Glória a Deus. Seja bem-vinda vocês que chegaram aqui depois. Mames, seja bem-vinda. A bênção, minha mãe. Glória a Deus. Irlande chegou aqui também. Bom dia, bom dia. Glória a Jesus. Paula, Neia Soares, Deus abençoe. Olha só, é como se não tivéssemos Deus para entregar, como Pedro fala: aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Exatamente isso aqui. Nós temos que entregar a Jesus, nós temos que respirar Jesus, nossas ações precisam revelar Jesus, os nossos bens materiais precisam revelar Jesus, a nossa bonita forma de falar tem que revelar Jesus. Se não revelar Jesus, acabou, não tem nada. Deus abençoe, Leonícia, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então veja bem, quem é a mulher que foi tratada?
é aquela serva ferida. Se a serva ferida, ela reconheceu a ferida e ela passou a se posicionar, ela passa a ser uma ministra sobre quem ainda não foi tratada. Por quê? Porque a vida dela vai ser um ministério. É por isso que você tem que concentrar. A palavra ministério é muito poderosa. A sua vida é um ministério. A sua família é um ministério. Então, o seu ministério, ele revela aquilo que você carrega, aquilo que você tem dentro. Se a sua família, ela é uma família desestruturada, desequilibrada, casamento perturbado, aquela coisa, então você não está ministrando a cura do seu interior. Aquilo que se revela no físico é porque no mundo espiritual existem alguns grilhões, algumas prisões, e somente a palavra da verdade pode nos libertar. Então nós temos que nos expor a conteúdos como esses, temos que nos expor em lives, em masterclass como a que vai ter hoje, por exemplo. Nós temos que nos expor à ministração da palavra, à leitura da palavra, temos que nos expor à oração. O que é nos expor? Abrir o nosso coração e dizer: eu estou aberta, pronta, disponível para aprender, porque eu quero ser curada assim, eu quero ser transformada assim, e é o que vai acontecer em nome de Jesus. Então, quando você sabe que você já é uma mulher curada, tratada, você passa a servir com alegria. Não é um peso para você, não é um peso para você passar horas e horas ministrando perante um público de pessoas feridas. Por quê? Porque você sabe que a sua história vai curar aquelas pessoas. É poderoso quando você se reúne com outras pessoas para você ministrar, ainda que seja da maneira mais simples possível. É poderoso por quê? Porque você tira de cativeiros várias pessoas de uma vez só. E quando eu estou aqui ministrando para você, tirando você de cativeiros da ignorância, não é apenas você que está sendo liberta, a sua família também está sendo liberta junta. Por quê? Porque você vai mudar o seu comportamento e essas pessoas da sua família vão ser influenciadas. Além do mais, você vai ensinar mostrando com o seu exemplo, dizendo: olha, vamos fazer assim, 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 como a mulher samaritana, uma mulher toda atormentada, ferida, machucada na sua área sexual, na sua vida sentimental, uma alma completamente destruída. Jesus chega com o espírito de profecia sobre ele e ministra para ela: olha, você disseste bem, você não tem marido porque os 5 que você teve, até o que você está agora não é seu, você já teve 5, e o que você tem não é seu. O que? Uma mulher despedaçada que estava buscando validação em homens. E Jesus chega aí para revelar a dor daquela mulher. E Jesus, ele não cutuca na dor dela e deixa ela assim sozinha, não. Jesus diz assim: ó, a água que eu te der, se você beber, você vai ter vida eterna. Então é uma água diferente dessa que você está buscando. Essa água que você está buscando em outros lugares, ela vai até te saciar momentaneamente, mas depois ela vai te ferir. Olha como você está, uma sede que você busca aqui, busca em um, busca em outro. Então a sua alma está sedente de paternidade. Então eu sou o teu pai e eu estou aqui para te reconectar. Eu sou Jesus que veio para reconectar você ao pai. Aquela mulher entende, recebe aquela mensagem, ela é curada e na mesma hora ela não suporta. Uma mulher que não queria ser exposta perante a sociedade, ela ia para o poço no meio-dia, na hora do sol escaldante, para não ser vista, para não ser chacoalhada, né? Tipo, para não ser motivo de chacota, é isso que eu quero dizer. E ela ia naqueles momentos exatamente na sua solidão. Não era solitude, era solidão. E quando Jesus chega, que tira aquele peso de cima dela, agora é ela que vai procurar as pessoas. E ela sai falando, gritando, feito uma louca por todo mundo, por toda a cidade, ele falando: vem ver, tem um profeta, chegou um profeta. Porque quando ela recebe cura, ela tem desejo de curar outras pessoas, porque ela se via em um ciclo. É a mesma situação que talvez você se veja assim. Você olha para a história do seu irmão, do seu pai, do seu primo, da sua tia, e você vê a mesma história, a mesma prisão que você está. Como é que você vai tirar essas pessoas dali, se você também está presa? Então o Espírito do Senhor Deus, ele precisa estar sobre você, para que você leve essa liberdade àqueles que estão cativos. Mas primeiro você tem que tirar os grilhões das suas mãos. Como que você vai libertar alguém, tirar alguém de uma gaiola, se você está em outra, do lado dele, e está lhe dizendo: estamos presos, mas um dia a gente vai sair daqui? Não é assim. Um dia Deus proverá, o Senhor vai fazer isso. Não, o que é que você pode fazer? Gritar, pedir socorro, igual o cego Bartimeu, igual a mulher do fluxo de sangue. Coloca uma demanda em cima
cima de Jesus e digo, olha, se tão somente uma visão de futuro, se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Então eu vou fazer alguma coisa. É assim que age uma ministra curada. Ela não retém mais. Ela é como o rio que já não aguenta mais carregar aquela água, fica com aquela água presa. Porque rio não é para ficar com água presa. Rio, ele é corrente, ele é fluente e é água limpinha que sai. Então ela serve com alegria, ela não serve com peso. Ela fala com autoridade. Por quê? Porque ela passou pelo fogo e ela não se queimou. Ela não ficou presa eternamente lá naquele cativeiro, dentro daquela gaiola. Ela não esconde as feridas, mas agora ela usa essas feridas como testemunho. Tem mulheres que chegam para mim e dizem, olha, eu nunca contei isso para ninguém. Eu fui abusada, eu passei por isso, isso e isso. Eu abortei, eu fiz não sei o que, não sei o que. É uma ferida, eu me arrependo, mas tem um remorso aqui. Então tem vergonha de expor essa história. Por quê? Porque ainda não está curada. Porque uma mulher curada, ela não tem vergonha de falar da sua dor. Ela não tem vergonha de falar do pecado que cometeu, porque ela é livre, lavada, redimida pelo sangue de Jesus, e ela entende que não existe mais nenhuma condenação para ela. E ela sabe que aquela história vai tirar outra mulher, outra pessoa do mesmo cativeiro em que ela estava, porque ela estava no cativeiro da vergonha, do medo de ser julgada, do medo de ser exposta, do medo de perder o casamento, do medo disso e daquilo outro. Mas quando ela se posiciona curada, ela fala das suas feridas, ela fala dos seus pecados, e ainda assim aquilo ali é usado como testemunho. É só você ver testemunhos, por exemplo, de traficantes, de bandidos, de bruxos, de pessoas que fizeram tantas coisas horrendas aí, que agora curados, transformados, falam, olha, eu fiz isso aqui. E geralmente essas pessoas que têm um histórico de tantas incorrências na vida, você vai ver que são pessoas e que juntam outras pessoas para ouvir o testemunho. E às vezes não tem lá uma palavra. Eu já vi várias vezes Deus em cultos simples de pessoas decidirem aceitar Jesus com testemunho de uma pessoa que não tem, não tem estudo, não tem forma plausível de falar, mas tem um testemunho poderoso. De que adianta você ter muito estudo, muito diploma e você não ter uma história pessoal, uma história curada? Porque são as histórias que conectam com outras pessoas. As pessoas não estão lá querendo saber da sua cultura, as pessoas não estão, a ferida da alma das pessoas não vai se conectar à sua intelectualidade. A ferida da alma das pessoas vai se conectar com a ferida curada da sua alma, e você vai resgatar pessoas através dessa história. Então pare de querer ficar escondendo essas histórias de dor, invista na sua cura, na sua libertação, e no tempo certo o Senhor vai ressuscitar essa ferida aí. Só que agora vai ser uma ressurreição diferente, vai ressuscitar para poder você trazer outras mulheres para a presença dele, outras pessoas, famílias serão restauradas. Não esconda suas feridas e nem tampouco se esconda da cura. Avance no propósito. Eu não quero me expor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque eu tenho vergonha de fazer um processo, de contar isso, isso. Vai carregar, vai levar para o túmulo. O cemitério está lá. No cemitério ninguém testemunha nada, porque está todo mundo morto. E aí agora? Vai deixar outras pessoas morrerem sem ouvir a sua história de cura, sem ouvir o seu testemunho, simplesmente porque você não quer se posicionar, não quer se expor àquilo que você precisa para ser curada? É exatamente isso, Flávia. É sobre expor a dor. Agora, expor num ambiente certo. Expor num ambiente seguro. Expor a dor para a cura, não é se expor para ser motivo aí de chacota para A e para B. O que era que aquela mulher samaritana, ela tinha resistência de estar lá junto com outras mulheres na beira do tanque lá, pegando água junto com as outras mulheres? Por causa de quê? Porque ela estava exposta em um ambiente aonde não havia a unção de cura. Então quando ela chega lá, naquele lugar, sozinha, no secreto, na sua solidão, Deus vem e se revela. Deus vem e fala com você naquele momento que você acha que você está sozinha, desprezada, abandonada. É nesse momento, atente para aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Se hoje você tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É assim que diz a palavra de Deus. Então essa mulher, ela não esconde mais suas feridas, pelo contrário, ela agora lidera. E aí ela começa a fazer, a primeira coisa que você começa a fazer quando você entra em nível de cura, a primeira coisa que você quer se posicionar
transformar é dentro da sua casa, porque é um instinto espiritual seu. Porque é a mulher sábia que edifica. Uma mulher que é verdadeiramente curada, ela não vai querer curar os outros antes de curar os seus, ou seja, de trazer o seu testemunho de cura para os seus. A sua história cura os seus filhos, a sua história curada, a sua história transformada, é curada, liberta. Você liberta, você cura seu marido, você liberta seu marido, você santifica o seu marido. Você, quando se posiciona nessa verdade, você não tem noção do poder que você tem. Hoje, dia 31, é o dia de nós estarmos estudando sobre a mulher virtuosa. Então, uma mulher virtuosa, uma mulher curada, uma mulher transformada, ela investe primeiro no seu lar. De que adianta você ganhar o mundo inteiro com suas pregações bonitas, com o seu testemunho, se a sua casa é toda destruída? E não é você que faz, é o Senhor. É o Senhor que faz através de você. E isso não quer dizer que você vai deixar de fazer para os de fora antes de você ver. Você só vai fazer para os de fora depois que você vê tudo perfeitinho na sua casa. Não é dessa forma. Mas você precisa ter um olhar para a sua casa. A sua família precisa ser prioridade. Você precisa investir tudo que você tem na sabedoria. Mesmo que esse investimento signifique real, signifique dinheiro, signifique bens materiais que você tenha que abrir mão para você investir na sua cura. Você precisa renunciar, se é que de fato você quer ter essa cura e você está tendo uma visão de que vai trazer mais pessoas para o reino, porque não é sobre você apenas, é sobre outras pessoas. Então é uma mulher que lidera o lar, lidera o ministério, lidera o trabalho, faz tudo com sabedoria, lidera em todas as áreas, domínio próprio, discernimento espiritual, fruto do Espírito, o amor revelado em todas as áreas da sua vida. Somente uma mulher curada pode revelar o amor. Uma mulher ferida, na verdade, ela sente falta do amor, ela não se sente amada, e por ela não se sentir amada, ela não se posiciona, ela fica na procrastinação, ela fica na escassez, ela fica na autocomiseração, no vitimismo, ela fica em vários ambientes de trevas, somente querendo ir, mas não consegue. Por quê? Porque a alma dela está presa. Faça como Davi: tira, Senhor, a minha alma da prisão, para que eu possa te louvar. Ore ao Senhor a respeito disso, em nome de Jesus. Então você vai declarar que a sua vida está passando por esse processo. Você está dessa forma. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que aí na sua casa mora uma mulher curada, mora uma mulher liberta para servir com o propósito do Senhor. Então, em nome de Jesus, se posicione e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. E hoje nós temos aqui o nosso desafio profético do dia, que é exatamente você levantar um altar ao Senhor. Glória a Deus. Levante um altar ao Senhor. Pode só levantar um altar. Gente, um momento que você faz, se você é intencional, você pode levantar um altar ao Senhor escrevendo algo. Tudo que você precisa entender o quê? E quando você vai entrar na presença de Deus, você precisa ter um altar. O altar da oração, o altar da adoração, o altar do compromisso. Só que antes de você se oferecer como oferta, porque não existe culto sem oferta. Se não há oferta, não é culto. Pode ser qualquer outra coisa. Se não tem oferta para colocar perante o altar do Senhor, não é culto. Não é de forma nenhuma. E a Bíblia diz que nós temos que ter a nossa vida precisa ser um culto racional. Nós precisamos nos identificar com isso, porque culto não é você ir para a igreja, não é você abrir lá só dos irmãos com a paz do Senhor, vou cantar um hino, vamos ler a leitura oficial, vamos fazer um momento do ofertório, vamos ver se o grupo tal vai cantar, fulaninha chega aqui, fala um versículo, pererê. Não, isso aí não é o culto, não é o culto que a palavra de Deus está falando. Aqui é a reunião, mas se naquela reunião, aquela reunião que nós fazemos na igreja, ela só se configura como um culto quando tem oferta. Quando tem oferta no altar, quando tem oferta de pessoas de adoração, né? A oferta de adoração lançada no altar do Senhor, quando tem inclusive oferta financeira para financiar a obra, para financiar o reino. Então, ofertas e ofertas, você precisa ser uma oferta, você precisa se ver como oferta, se entregar como oferta ao Senhor, no altar do Senhor. Mas antes de você levantar a oferta, o que é que tem que acontecer? Restauração do altar. Restauração do altar. Por isso que você tem que ter consciência de quais são as feridas para que você possa ser restaurada. Você é um altar ao Senhor, você é a oferta, você precisa se lançar nisso em nome de Jesus. Então você vai, no desafio de hoje, escrever
tudo que foi curado, quais as áreas que você crê, você já visionou, você já viu pela fé, você já foi curado porque a libertação chegou pela palavra. Talvez você hoje não veja ainda o fruto, o resultado, mas a raiz ela já foi arrancada pela verdade da palavra. Você já se posicionou no Espírito, você já é. Você tem que entender isso. Se você ficar esperando olhar pelo resultado físico, você não se posiciona. Em nome do Senhor Jesus, levanta e faz isso. Observa, veja, de lá para cá, do dia 1º de maio até o dia de hoje, dia 31, o que foi que você recebeu de cura? Qual a mudança de mentalidade que você tem, que você teve? O que foi ativado em você? O que foi ativado? Você era aquela mulher que você tinha um sonho, desejava fazer algo, mas você não sentia vontade, e com essas lives, Deus ele ativou em você. Eu vi mulheres tirando planos da gaveta. Eu vi mulheres fazendo, eu tinha habilidade disso, e agora eu estou posicionado, eu estou fazendo. Então qual é o altar que você vai levantar ao Senhor? E o que é que você vai apresentar perante esse altar? Quais os dons que você vai dizer? Deus, olha aqui, o que foi tirado da gaveta? Aquele dom que o Senhor me deu, Senhor. Aquele dom de ministrar, aquele dom de evangelizar, aquele dom de louvar, aquele dom de escrever. Aqui, Senhor, foi o que eu resgatei, e o Senhor tirou da escuridão e trouxe para fora. O que foi que o Senhor restaurou nesse detox? Tenha consciência, quais as mudanças que você já teve. Gente, eu não quero que vocês falem isso para poder eu dizer assim, ai, uau, que maravilha, graças a Deus, porque o detox nada, é Jesus que faz. O detox é apenas uma ferramenta, uma estratégia, uma ponte para que você se conecte com Jesus. O detox não é para ser exaltado, é Jesus Cristo de Nazaré que tem que ser adorado, glorificado em cada movimento feito. Do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia de hoje, dia 31 de maio, completando 151 dias. Nesses 151 dias, quais os seus frutos? Eu não quero saber de resultados, eu não estou aqui para gerar resultado em você. Eu pouco me importo para resultado, porque eu sei que resultado é passageiro. O resultado, ele tem uma adrenalina momentânea, ele vem com aquela dopamina e depois, olha, o cérebro sempre está nessa. O nosso cérebro está sempre buscando resultado, é isso que o nosso cérebro quer. Ele é viciado em resultados. Por quê? Porque ele quer a dopamina, ele sabe, quando o cérebro recebe essa dopamina, ele acaba energizando todo o seu corpo, aí você vai e fica assim, você quer fazer, dar resultado, isso e aquilo outro. Ei, não quer saber de resultado, porque resultado é passageiro. No outro dia já esmoreceu. Um dia parece que é a maior crente, mais fervorosa do mundo. Passou 2 dias, já está se arrastando de novo, igual a tristeza lá do filho do filme lá do Divertidamente. Se arrastando com aquela fala. Por quê? Porque não deu fruto. Não deu fruto, quer ver resultado. Olha, resultado que a gente tem, os resultados que a gente quer mostrar para os outros. É a gente que quer estampar, sabe? Por que é que nas empresas se coloca a plaquinha lá do resultado do funcionário da semana? Aí coloca lá a foto do funcionário, nada contra, porque a empresa tem que trabalhar dessa forma para motivar mesmo. Aqui é falando de motivação para funcionário, tá tudo certo. Tem que colocar lá como uma forma mesmo de motivar, de empolgar. Só que quando chega mês que vem, já esqueceram daquele funcionário. Já esqueceram dos resultados que ele deu. Por quê? Porque alguém foi lá e deu um resultado maior do que ele. Então, os resultados, geralmente, eles são para ser visto pelos outros, para que os outros aclamem. Uau, que resultado maravilhoso! Você perdeu 50 quilos, 40 quilos, 30 quilos, 20 quilos, uau! Olha, você faturou esse mês aí 5 milhões, eita, que maravilha, é muito bom. Mas depois esse resultado é esquecido. E o fruto que ficou através desse resultado? De que importa? De que vale? Tanto resultado se não tem fruto. Dê resultado, mas com frutos que permaneçam. E esse é o resultado que o Senhor espera que você dê. Frutos que permaneçam. E somente nele você vai poder dar frutos que permaneçam. Porque ele diz assim, ó, eu sou a videira. Vocês são simplesmente os ramos. Todos os ramos, todos os galhos que estão conectados a mim, esses galhos vão florescer. Esses galhos vão frutificar. E
esses frutos vão cair, as pessoas vão comer desse fruto, vão colher desse fruto, e esse fruto vai ser gerado novamente. E enquanto as pessoas vão lá, arrancam os frutos de você para comerem, para serem curadas, você vai dando mais frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que curam, glória a Deus. Então faça aí uma retrospectiva nesses 151 dias, o que foi que o Senhor te trouxe de fruto. Você não orava, não tinha tempo, não tinha organização. Agora eu estou orando. Aí eu não conseguia ler provérbio, eu não conseguia ler a Bíblia. Agora você está lendo provérbio todo santo dia. É um chamado, é um desejo, é uma chama que queima. Isso é fruto. E resultado, dá no primeiro mês, no segundo já foi. Quantas mulheres que desistiram no meio do caminho, começaram direitinho, depois desistiram. Por quê? Porque elas estavam presas em resultados. Quando passou a fase do resultado, que tirou, passou na peneira, não ficou nada, elas aqui, ó, caíram fora, porque isso aí não é pra mim, eu não sei, assim, e começa a se culpar, e começa a botar um monte de coisa, e muitas vezes culpando até Deus. Mas ó, aquelas que permanecem na constância, mesmo que aquele resultado temporário, adrenalina, sabe, a dopamina daquele resultado já passou, mas mesmo assim ela tá ali, ó, perseverando. Eu não tô com vontade de ler, mas eu vou ler, perseverando, eu vou me juntar com outras mulheres também que estão lendo, para ser ativada. E quando pensar que não, olha os frutos. E quais são os frutos das leituras de provérbios? Sabedoria, posicionamento, mudança de mentalidade. Então, persevere em nome de Jesus. Você vai ver frutos. Esses frutos vão aparecer numa hora quando você nem imaginar. Não fique também trabalhando com a intenção de dar fruto. Não, porque eu tenho que dar fruto, Porque isso aí é a mesma motivação do dar resultado. Quando você quer dar resultado, você faz. Não, frutos. Coma, vai desfrutando da palavra. Deixa a palavra de Deus ser semeada no seu coração. No tempo certo você vai colhendo. Guarde essas sementes com cuidado para você plantar no tempo certo, porque a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas não coma, não engula as sementes que Deus te deu. Sementes não foram feitas para serem guardadas. Essa foi uma repreensão que o Senhor me deu através de uma revelação que o Senhor trouxe através de outra pessoa. Deus mostrou em sonho. Olha quantas sacas você tem de sementes aqui guardadas. Por quê? Porque eu estava pegando e guardando por medo. Não, eu tenho que comer. E o Senhor diz, olha, abre essa porta aí e saia desse lugar. Amplia o lugar da tua tenda e vai pegar essas sementes e plantar. Plante aí, mas meu Deus, eu vou plantar onde? Você não sabe, mas eu estou te conduzindo. Para eu me posicionar, eu precisei de passar por níveis de cura na minha autoimagem, na minha alma. E hoje eu estou aqui completamente curada? Não, porque eu preciso sempre de cura. Você sempre vai precisar de uma cura em Deus. Você sempre vai precisar dele. Agora, você não vai ficar presa em coisas do passado que você já foi curado. Não, porque eu estou curada, então eu sou curada, eu esqueço. Você já viu quantas pessoas que recebem cura e não tem um hábito? Pessoas que são curadas de câncer, gente. E não conta, não testemunha. Então, que fruto que isso vai dar? Apenas foi uma cura pessoal, um resultado pessoal. Quantas pessoas podem ser ativadas na fé com o testemunho dessa pessoa que conta? Aí logo depois, passa algum tempo, acaba que esse fruto vai ficando podre dentro de si, vai apodrecendo porque não testemunhou, e aí de repente vem enfermidade de novo, vem de outra forma. Gente, tudo que nós vivemos em Deus de fruto é para ser compartilhado. O fruto não é para você. Você come daquele fruto que é da bênção do Senhor, mas a semente não é para ficar para você. A semente é o seu testemunho da sua cura em nome de Jesus. Mas eu não sei com quem falar. Abra uma live como essa, começa a falar. Aparentemente você vai estar falando pro vento, quando pensar que não, o vento do Espírito vai trazer pessoas e vai ter gente aqui para te ouvir. Uma pessoa que for ativada na fé através de um testemunho seu é uma grande nação liberta, é uma família, é uma possibilidade de uma família ser liberta, curada e restaurada. Então pense a respeito disso e levante um altar profético ao Senhor com palavras. Declare sobre a sua casa, sobre o seu ministério,
ministério, sobre os teus negócios. A cura que veio em você vai reverberar aonde você chegar. A bênção do Senhor chega. Você não tem que ficar correndo atrás de bênção, não. A bênção é que vem te acompanhando. É ela que vem, ó, fazendo cobertura para você, e as pessoas olham e dizem: é abençoada. Por quê? Porque a glória do Senhor te cerca e você não tem que fazer esforço, porque o Senhor já plantou o jardim para você. Glória a Deus, aleluia, amém, amadas? Louvado seja Deus. Eu já vou ficando por aqui, encerrando, mas eu quero fazer um lembrete para você aqui. Hoje, logo mais às 14 horas, a nossa Masterclass. Estejam em oração, estejam dedicadas, venham em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não fez a sua inscrição, se você desejar estar, por favor, fala comigo, me chama, vamos conversar e vamos ajustar em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias através dessa Masterclass. Você vai ser ativada. Talvez você diga assim, ó, tem mulheres que tá dizendo assim: pastora, meu casamento aparentemente não está bom. Ou seja, desculpa, meu casamento aparentemente não está precisando assim dessa chamada toda e tal. Não, tá tudo bem, não tá perfeito, porque perfeito nunca vai estar, perfeito somente o Senhor. Mas pelo meu casamento eu não estaria aqui, não precisaria estar. Mas olha, eu quero sentar para aprender, porque eu quero fazer o mesmo com outras mulheres. Eu ouvi isso aqui. Eu quero aprender para ministrar para outras mulheres. E Deus está fazendo. E aí eu me lembro que em muitas mesas eu me sento para ouvir de coisas que eu já sei, para ouvir de coisas que, entre aspas, aparentemente eu não preciso. Mas muitas vezes eu sei que ali tem algo que eu preciso sim. O Senhor renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu sento ali para ser ministrada, mas para quê? Para observar, para aprender. É como hoje eu falei lá no áudio da reflexão de Provérbios 31. Você tem que ter uma mulher virtuosa para você se inspirar. Se inspire em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, você pode fazer sua inscrição em nome de Jesus. Se você está orando principalmente pela restauração do seu casamento, se você quer ser uma restauradora de casamento, venha você também. Se você quer ser uma mulher sábia posicionada no seu casamento, aprender a lutar no Espírito, se edificar com sabedoria, venha em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Zirla, eu vi sua mensagem, eu não abri porque eu não tinha como ler na hora e atender, mas eu vi pela notificação, eu tô ciente da sua mensagem, tem várias mensagens aqui no meu celular. Sabe o que é, amadas? Além do sacrifício aqui, né, o sacrifício que eu falo é da demanda, das atividades, porque você sabe, quando a gente vai fazer uma coisa, quando vai se aproximando, a gente fica com algumas coisas para organizar, relacionado mesmo à Masterclass, e eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com excelência, e além do mais tem outras demandas, né, família, igreja e tal, nada reclamando, tá, gente, e nem nada pesado, não tá pesado não, gente. Se eu precisar eu passar a noite inteira acordado, eu passo com o maior prazer e não sinto peso. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus, e eu sei que é necessário fazer isso aqui, e não é um peso isso aqui para mim. Mas acontece que ontem encerrou também, né? Contextualizando aqui, ontem encerrou um propósito de jejum lá na igreja que eu coloquei lá para os irmãos lá no culto de cura e libertação, e a gente passou a semana inteira em propósito longe de redes sociais. Eu só estava acessando as redes sociais mesmo somente para trabalho, né? Para o reino, para o ministério. Então, até mesmo nos grupos de família e tal, eu não trouxe muita interação, não interagi o máximo, né? As coisas essenciais que os grupos, mais os grupos de intercessão, o grupo do detox, então só esses grupos que eu tava vendo, e algumas mensagens que tá lá acumulada que eu vou precisar dar uma olhada. Eu vi que tinha mensagem de Zirlane e eu vi que era a respeito disso, só que como eu estava indo para a igreja na hora que eu vi, aí eu não quis abrir para depois eu não cair no esquecimento, e hoje ainda eu não abri as mensagens, mas eu vou olhar. Paula tá dizendo aqui, eu tenho um compromisso na igreja neste horário, mas Paula, lembra, vai ficar gravado. E além do mais, gente, vamos ter a partir de amanhã 40 dias de campanha de oração. Somente as mulheres que estiverem dentro da Masterclass que vão
participar dessa campanha. Por quê? Porque as mulheres vão receber esse conteúdo, vão ouvir, vão assistir esse conteúdo, vão serem ativadas através do conteúdo da ministração e de acordo com a ministração, vamos na prática colocar tudo o que nós aprendemos. Então ali vai ser um negócio mais direto. Então há essa possibilidade, você pode sim, Paula, participar e assistir a gravação sem nenhum problema. Amanhã, tudo dando certinho, eu já vou compartilhar a gravação lá na plataforma, já estarei disponibilizando tudo direitinho para vocês. Muito trabalho por aqui, mas glória a Deus também, muito gratificante. Então pense a respeito disso aí. Eu não vou deixar, depois que iniciar, gente, eu não vou abrir mais as vagas, tá, sabe? Porque eu não quero ninguém perdido. Eu não quero que ninguém entre para ficar na muleta das nossas orações. Não é porque a gente não quer orar, é porque você primeiro precisa receber a porção da palavra. Você precisa receber a porção da palavra. Agora, você entrou na Masterclass, mas hoje você não pode estar presente. Isso não vai impedir que você participe da oração amanhã. Isso não vai impedir, porque os primeiros dias são de ajustes e tal. Então, depois que a gente pega mesmo a velocidade, né, é que a gente vai avançando na profundidade do que foi tratado. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu separei por semanas. Serão, salvo engano, acho que serão 6 semanas, porque vai começar amanhã, dia 1º, são 40 dias, vai ser até o dia 10 de julho. Todos os dias nós estaremos em nome de Jesus em oração. Então eu vou separar. Semana 1 vou tratar disso aqui. Semana 2 disso aqui, disso. E tudo aquilo que eu propus, que eu disse que ia fazer. Restauração da alma, restauração emocional, restauração espiritual, restauração sexual. Nós vamos trabalhar com orações, nós vamos trabalhar com atividades práticas. E é o Espírito Santo que vai guiar. É o Espírito Santo que vai guiar. Então você vai passar por atos proféticos. Você vai ter movimentos, ó. E tem mais. Tem algo que eu vou revelar hoje, no finalzinho, que vai ser libertador para quem tá assim no pezinho, sabe? Para quem tá já ali na beira do poço, só esperando Jesus chegar para dizer, olha, eu tenho água, a água que eu tenho para te dar, ela vai lavar a sua alma. Então, você vem em nome do Senhor Jesus. Deus, ele é poderoso para te trazer tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor. Preciso encerrar, até porque eu preciso poupar um pouco a minha voz, né? Hoje o dia tá bem puxadinho. Logo mais temos a Masterclass, depois tem uma reunião na igreja. Tem 2 reuniões importantes na igreja hoje. E o dia hoje tá puxadinho. Mas glória a Deus por tudo. Aleluia. Pai amado e querido, nós estamos aqui em Tua presença, queremos Te agradecer, Deus, por este fim de mês, esse último dia, Pai, do mês de maio. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor, Pai amado, tem trazido resposta, Senhor, para aquilo que nós temos feito. Parece que não está acontecendo nada, quando menos esperamos, meu Senhor, explode, meu Pai amado. Aparentemente, para os que estão de fora do nada, um fruto, um resultado. O que para muitos parece ser um resultado, para nós é fruto de intercessão, é fruto de jejum, é fruto de renúncia, é fruto, Senhor, de 151 dias sendo ministradas, 151 dias parando para ler a Tua palavra, 151 dias orando, dizendo, Senhor, revela, Senhor, faz, cura, liberta, transforma. Meu Deus, é o Senhor que faz essas coisas. Obrigada, Pai amado, porque nós estamos aqui, Senhor, como mulheres curadas, declarando, Senhor, mulheres libertas, chamadas para servir com um propósito, em nome de Jesus Cristo, em concordância com cada filha Tua, Pai, que está nesse detox espiritual. Eu quero orar, Pai amado, agora com fé, com intencionalidade, declarando agora, Senhor amado, bênção sobre cada mulher. Eu oro por cada mulher sábia e posicionada que o Senhor confiou a esse mover, a esse detox espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora, Pai. Ó Deus, cada vez mais, Pai amado, eu clamo por cada serva, Pai, que ainda está ferida. Eu sei, Pai amado, que cada uma dentro do seu processo, dentro, Senhor, da sua transição, meu Pai, muitas ainda estão, Pai querido, com feridas na alma, que talvez elas ainda não
viram a cura completa. Meu Deus, mas nós temos ensinado, Senhor, que a cura, muitas vezes ela é necessária acontecer em camada, porque não adianta de nada tirar a dor, se essa mulher não vai conseguir refletir, se essa mulher não vai conseguir aprender com essa dor, se essa mulher não vai conseguir se conectar contigo, mesmo que seja através da dor. Deus amado, eu oro, Pai amado, por essas mulheres que foram feridas no ministério, no casamento, nos relacionamentos, na vida profissional. Senhor, entra agora, Pai amado, em cada área, Senhor, com o teu óleo de cura, meu Pai, em nome de Jesus. Unge a alma cansada, transforma o peso, Pai, em leveza, a lágrima em testemunho, conforme o Senhor falou aqui para nós, Pai amado, no capítulo 61 de Isaías, meu Senhor. Oh Deus eterno, a tua palavra diz que o Espírito de Deus está sobre nós e nós fomos ungidas para libertar os cativos, consolar os tristes, transformar cinzas em coroa. E a tua palavra mesmo fala, Pai amado, que o Senhor mesmo se colocou neste lugar de exemplo, onde o Espírito do Senhor estava, Pai amado, encarnado na terra, exatamente, Pai amado, para trazer unção de libertação aos presos, meu Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, essas mulheres, Senhor, elas não serão mais definidas pelas dores do passado, não, Senhor. Tudo aquilo que elas viveram, tudo aquilo que elas foram confrontadas, tudo aquilo, Pai amado, em que elas foram até inclusive, Senhor, ó Deus eterno, lembradas de dores que elas nem sabiam, de frustrações que elas nem tinham noção, Pai, mas a tua palavra trouxe o confronto e trouxe para ela a verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, esta mulher não é definida por esta dor, essa mulher não é definida por essa frustração, por essa experiência que ela viveu, por esse abuso, por esse autoritarismo, Senhor amado, do qual ela foi vítima. Esta mulher, Senhor, ela não é refém disso. A história dela, Pai amado, não precisa terminar do jeito que começou. Essa mulher não é definida na sua identidade por aquilo que ela viveu. Eu quero declarar agora que o tempo de serva acabou, o tempo de serva que serve sem propósito acabou, e no nome de Jesus Cristo, o Senhor levanta agora ministras curadas, levanta essa mulher agora, Pai, em nome de Jesus, mulheres que servem com paixão, mulheres que servem e falam com autoridade, que lideram com sabedoria, com quebrantamento no Espírito, meu Pai, mulheres que não se escondem atrás das cicatrizes, mas que usam essas cicatrizes como prova de que foram tratadas e restauradas por Ti, porque elas sabem que outras mulheres, Senhor, se conectarão a elas, meu Pai. Não deixa, Pai amado, que essas mulheres engulam as suas sementes por egoísmo. Tira, Senhor, todo confronto de medo, Senhor, de insegurança, Pai. Quantas mulheres com testemunhas poderosos, mas com vergonha, Pai, de se expor, ó Deus, por causa do espírito da timidez que está prendendo o ministério dela. Ei, espírito de timidez, eu te dou uma ordem agora no nome de Jesus, saia agora da vida desta mulher. Pare agora de aprisionar o ministério desta mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba fogo agora e seja agora confrontado pelo fogo do Espírito Santo. Toda timidez agora cai por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Mas preste atenção, mulher, não adianta de nada, assim diz o Senhor para alguém aqui nesta live, não adianta de nada eu expulsar o espírito da timidez e você continuar dizendo, eu sou tímida. Você não é tímida coisa nenhuma. Para de ficar dando legalidade a esse demônio. Manda ele embora, em nome de Jesus, e se posiciona. Meu Deus, é no teu nome, Senhor, que eu clamo, declarando agora, Senhor, que essas mulheres vão levantar um altar profético de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai consagrando agora cada ação, Senhor, cada decreto, cada palavra escrita, cada lágrima derramada nesse processo de cura, Pai, que esta mulher, Pai querido, passa a viver, Pai Santo, ó Deus eterno, a partir de hoje. Meu Deus eterno, eu clamo, Pai, para que assim, Pai amado, quando elas declararem a tua palavra, o teu Espírito vinha, Senhor, vivificar esta palavra, porque assim, Pai amado, o Senhor fala, meu Pai, ó Deus eterno, a lei sem o Espírito é vazia de vida, não tem vida. Se não tem vida, não tem mudança, não tem movimento, não tem transformação. A tua palavra diz que é o teu Espírito que vivifica a letra. Meu Deus, se tirar o teu Espírito da tua palavra, Senhor, de nada vale, Senhor, esse livro que nós lemos, meu Senhor, mas é pelo teu Espírito, a revelação do teu Espírito, que nós acessamos as profundidades do teu coração. Ó Deus eterno, aprofundamos-nos, ó Deus, em uma dimensão sobrenatural, porque é o teu Espírito que nos leva, e o teu Espírito, a promessa, meu Senhor, está em nós. Eu te louvo por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor venha responder com honra essas mulheres, Pai, ativando, Pai amado, ó Deus, a autoimagem delas, meu Senhor, o ministério, Senhor, e abrindo as portas para que ela venha se posicionar. Também eu quero apresentar ao Senhor, Pai amado, essas mulheres, meu Deus eterno, que estão, Pai, ó Deus, na Masterclass,
essas mulheres que já estão inscritas nesta lista, Deus, eu quero colocar o nome dessas mulheres, Pai, nas tuas mãos. Deus, eu te apresento agora, Pai amado, cada história, cada casamento, Pai Santo, cada história que foi compartilhada comigo, Senhor, naquele formulário. Deus, eu quero orar pedindo a tua intervenção sobre cada situação. Espírito Santo, aquilo que não foi revelado, meu Senhor, eu peço que o Senhor, Pai amado, esteja atuando, visitando no mais profundo, trazendo à tona a verdade da tua palavra que esta mulher precisa, meu Senhor. Meu Deus eterno, que nessa ministração, coisas que não foram declaradas neste formulário sejam trazidas à tona pela revelação do teu Espírito Santo. Eu quero consagrar a ti, Pai amado, esta apostila, meu Senhor, que já está sendo, Pai amado, concluída. Eu quero, Pai amado, colocar nas tuas mãos e declarar a unção do Espírito Santo. Cada palavra lida, Senhor, cada atividade realizada, eu declaro agora a unção do Espírito Santo de Deus. Eu consagro, Pai, este material ao Senhor, declarando, Pai Santo, que este material é ferramenta de cura, de libertação, de transformação, e o inimigo não tem direito, não tem autoridade nenhuma para se apropriar de nada, para trazer condenação para essas mulheres, porque todo o confronto que essas mulheres receberão é para a cura, porque é o Espírito Santo de Deus que traz o confronto necessário que esta mulher precisa para que ela venha se posicionar. Quantas mulheres lutando, Pai, por casamentos abalados, frios, feridos, aparentemente perdidos. Eu creio, Pai amado, que o Senhor é aquele, Pai, que vai encontrar, Pai, a dracma perdida, e o Senhor, Pai amado, vai trazer restauração, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és aquele que restaura casamento, tu és aquele que restaura aliança, que transforma coração de pedra em coração de carne. O Senhor é aquele que sara relacionamentos. E se essa mulher, Pai amado, colocar a demanda de fé no Senhor, eu sei que o sobrenatural vai acontecer. Eu clamo, Pai amado, e apresento, Senhor, essa masterclass para que ela seja um marco profético, que cada mulher venha receber sabedoria, discernimento, cura interior, estratégia espiritual, Senhor, que esposas venham ser ativadas como intercessoras dentro dos seus lares, como profetas dentro dos seus casamentos, e que a restauração do eterno aconteça primeiramente dentro delas. Pai, para que depois possa fluir para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus familiares, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu já te agradeço, Pai amado, por cada ministra que está sendo formada aqui, Senhor. Cada mulher que está sendo forjada para este grande exército, Senhor. Deus, cada filha, Pai, que está nesse detox, com fome, com sede da Tua presença, revela a identidade de cada uma, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha confirmar a cura, e venha transformar, e venha enviar, Pai. Enviar essas mulheres até os confins da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai amado, eu encerro esta oração nesta hora, declarando que toda mulher que está aqui é resposta do Senhor para esta geração. Alguém está esperando ouvir a história desta mulher, por mais simples que pareça, Pai, ainda que essa mulher pense que ela vai trabalhar no anonimato, o Senhor também revela, Pai, pessoas, o Senhor conecta pessoas, ó Deus, para que possam também ser curadas, transformadas em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, você não vai ser apenas curada, você é instrumento de cura para outras pessoas. Levanta, se posiciona e cumpra o ID do Senhor. Creia que o Senhor vai te dar estratégias, creia que o Senhor, Ele vai te conduzir, te conectar com pessoas que vão fazer, alavancar o seu ministério, ainda que o seu ministério não seja para estar nos holofotes, ainda que seja no anonimato, ainda que seja nos bastidores, o seu ministério é fundamental para o crescimento do reino, para a revelação da glória do eterno nessa terra, em nome de Jesus. E neste momento, Pai, nós nos reunimos todas em um só lugar, Pai, todas, não deixa ficar nenhuma para trás, Senhor, aquela que está desapercebida, aquela que está distante, distraída com os prazeres deste mundo, com os trabalhos, com as coisas, Senhor. Ó Deus, aquela que está sobrecarregada, Senhor, e não conseguiu fazer como Maria, se lançar aos teus pés, e continuou ainda na sobrecarga. Deus, é porque ela ainda não teve visão suficiente para discernir o que é que está acontecendo nesse movimento, nesse detox espiritual. Eu oro para que mesmo assim, por misericórdia, o Senhor puxe-as, ó Deus, para debaixo das tuas asas, ó Deus, e proteja cada uma delas. Eu declaro agora proteção sobre a vida de cada mulher que está nesse grupo, em nome do Senhor Jesus. E nós nos retiramos agora em total segurança, declarando que só o Senhor é Deus, Jeová Rafá, Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que tudo pode, Jeová Sabaô, que vai na nossa frente desse campo de batalha. Ele é a nossa vitória, a alegria do Senhor é nossa força, e nós depositamos em Ti a nossa fé, geramos expectativa em Ti, porque somente de Ti pode vir a salvação para as nossas vidas, em todas as suas
as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré para tudo sempre. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração de forma abundante e superabundante. Um grande beijo no seu coração, minha amada, e você que está na Masterclass, esteja em vigilância, atenta, em nome de Jesus Cristo, para que você possa se posicionar no seu lugarzinho certo. Se organize para que você esteja lá plena. Se dê esse luxo hoje de você parar. Uma Masterclass como essa, preste atenção, uma Masterclass como essa não é para você botar lá e ficar fazendo outras coisas. Não, não é para você ficar, tipo, não, vou botar aqui que eu vou ficar ouvindo, enquanto isso eu tô aqui e tal, fazendo outra coisa, tô varrendo a casa. Ei, dê esse tempo para você, seja intencional, em nome do Senhor Jesus, se ajude. E se você tiver outra atividade que você quer conciliar, e você não tem jeito, é uma atividade que não tem jeito, que você precisa estar fazendo, tem um compromisso para depois você ouvir, assistir novamente. Mas há algo diferente aqui que eu entendo quando as mulheres às vezes falam assim: eu quero estar ao vivo, mas eu não vou poder estar ao vivo, porque a unção, ou seja, a química, né, a conexão do ao vivo é diferente. A conexão do presencial é mais poderoso ainda. Mas se você tem compromisso com o Senhor, não se prenda a isso não, tá? Não se prenda a isso não. Faça com o que você tem. Não deixe de... Não. Olha só, o Sidney tá perguntando aqui, serão todos os sábados nesse horário? Não, Sidney. Olha só, vai ser, a Masterclass é a aula, é apenas hoje. Agora, a campanha de oração serão 40 dias corridos, em que nós faremos uma campanha de oração e jejum pelos nossos casamentos. Eu vou dar direção para cada dia, onde nós vamos orar especificamente sobre algo. O Espírito Santo possivelmente ele vai trazer algumas revelações do que é para a gente trazer, de acordo com o que vocês me passaram, de acordo com o conteúdo que foi ministrado, para consolidar o assunto que vocês aprenderam hoje. Aí durante esses 40 dias nós estaremos trabalhando nessa campanha. Só que vai ser às 6:30 da manhã. Eu pensei até em colocar um pouco mais cedo, mas eu não coloquei porque também eu não quero prejudicar o meu casamento, por conta de ser o horário aqui que eu tenho também para dar um pouco de atenção para o meu esposo antes dele sair para o trabalho. Então ele sai para o trabalho mais ou menos umas 6:10, 6:15, então eu coloquei para 6:30, porque eu não quero passar 40 dias dando tchau para ele daqui, como foi nesse instante, tá? Que ele, você nem percebeu, ele me deu um tchau ali, soltou um beijinho de longe, porque ele foi trabalhar e eu estava aqui. Mas, né, a gente tem que ajudar os casamentos dos outros, mas tem que também preservar os nossos. E estejam orando pelo meu casamento, por cobertura espiritual, exatamente porque é isso. Quando a gente está trazendo verdades do Senhor, o inimigo, ele procura de todas as formas, para que ele não encontre brechas, para que eu use de sabedoria também com o meu casamento, que meu esposo também, ele esteja passando por todo esse processo. Você vê que eu já fiz um movimento de cobertura espiritual, eu até compartilhei com vocês essa semana lá no nosso grupo. Então há um propósito para todas as coisas. Eu procuro ser o máximo intencional possível. Então é isso que nós temos que fazer: cercar o inimigo, cercar com todas as ferramentas e estratégias que o Senhor nos deu. Então é isso aí, nós vamos passar 40 dias às 6:30 da manhã em oração, em intercessão, e vocês vão receber os direcionamentos. Colocou o pé agora? Relaxa. Vamos agora andar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus, pela fé. O Senhor está dizendo: venha, Pedro, venha, pode vir sobre as águas que vai dar tudo certo. E se você quiser cair, o outro está aqui para te levantar. Melhor é ser 2 do que 1, porque se o outro cair, o outro vai lá e diz: esforça-te. Tenha bom ânimo, em nome de Jesus nós estamos juntas e vamos juntas nesse propósito de restauração. Então coloque toda a sua expectativa, toda a sua intenção no Senhor e vamos juntas. Eu estou fazendo isso, colocando a expectativa em Deus, porque de mim não sai nada, de Jesus sai o sobrenatural, sai aquilo que você precisa e muito mais, porque Jesus ele é transbordante. Amém, minha amada? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia e vem para a Masterclass que dá tempo ainda. Deus abençoe, um grande beijo no coração de vocês e até mais em nome de Jesus. Lembrando que
esse propósito dessa campanha de oração não muda em nada as nossas programações lá da mentoria do Detox VIP, do Detox gratuito, né? Tô falando do VIP, mas eu quero dizer do gratuito. Qual é a mentoria do Detox gratuito? O DESP, o grupo do DESP. Você tá recebendo lá toda a instrução. Se você não entendeu, ali já é uma mentoria. A diferença é que eu não tô disponível o tempo todo para você, para as suas questões individuais. Eu dou pinceladas, eu ajudo aleatoriamente de acordo com aquilo que eu consigo, porque eu não consigo mentorar mais de 100 mulheres de uma vez só, da forma como é necessário. Agora, aquelas que querem realmente, são aquelas que buscam, são aquelas que quando eu ofereço os pacotes, elas entram, são as mulheres VIP, são VIP porque elas têm prioridade, porque elas pagaram para isso um preço a mais do que as outras estão pagando, e isso não é para desmerecer ninguém, é para validar quem está fazendo o seu investimento mais alto, o seu sacrifício mais alto para subir de degrau. Então, é justo que isso aconteça, né? E se você quiser vir para o VIP, você tem até hoje para vir. Caso não queira, Deus proverá se ano que vem vai ter. Mas esse ano eu não vou mais abrir as vagas do VIP, porque eu quero concentrar em outro propósito com essas mulheres, em nome do Senhor Jesus. E sabe o que é que eu vejo? As mulheres VIP, tá? A maioria, já tá tudo dentro da Masterclass. A maioria delas. Por quê? Porque elas entendem que o que elas vão receber aqui é uma coisa a mais para trazer base. Deus abençoe, amadas, que eu já falei demais. Um beijo. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus.